Preliminares. As preliminares, só para que nós saibamos o que é uma preliminar, elas vão significar o que lá na nossa aula de contestação eu vou chamar com vocês de defesa indireta. O que é uma defesa indireta? É o oposto de uma defesa direta. Na defesa direta, você se defende dizendo o seguinte: eu não fiz isso que você está me acusando. Alguém chega para você e te processa dizendo que você está devendo R$100 para essa pessoa. Qual é a sua defesa direta? Eu não estou te devendo R$100. Só que é possível também que você se defenda indiretamente. É possível que você alegue duas defesas indiretas: as preliminares e as prejudiciais de mérito. Lá na nossa aula de contestação a gente vai diferenciar tudo isso. Mas só na questão das preliminares. O que são preliminares? Uma forma de defesa que você não se defende do mérito. Você se defende alegando alguma outra questão, alguma outra coisa que impeça o conhecimento daquele processo. E aqui a gente precisa de muita atenção, porque isso se modificou drasticamente e com certeza isso vai ser muito cobrado. Sempre que aparecer esse bebezinho de óculos, vai ser porque é alguma mudança muito forte que com certeza vai ser perguntado. Ele está de óculos porque quando você quer prestar mais atenção, ou você aperta o olho, né, achando que vai ouvir melhor, ou você empurra o óculos para dentro. Então, esse é o sentido do bebê. Todas as fotos que eu boto aqui, elas têm um sentido. Dificilmente as pessoas entendem, mas eu explico, né, que é para ficar mais claro. O que aconteceu nesse aqui? Lá no 301, que tratava das preliminares, se dizia o seguinte: antes de você alegar o mérito, o que você vai fazer? Você vai alegar, por exemplo, litispendência. Você vai dizer que já tem uma demanda idêntica em curso em alguma outra vara naquele tribunal. Você não precisou dizer que você não devia R$100. Você só disse o quê? Já tem um processo igual, que eu já estou me defendendo. Coisa julgada. Você não precisava dizer que você não devia R$100. Bastava você dizer o quê? Não, peraí, eu já fui processado por isso, já paguei e não tenho que pagar de novo. Carência de ação, condições da ação. Você não precisava dizer que você não devia R$100. Bastava você dizer que aquele cara que te processou, por exemplo, não tinha legitimidade. Ele não era o credor, então ele não podia te processar. Esse rol de preliminares eram justamente isso que eu falei para vocês como defesa indireta. Você não se defendia do mérito, mas antes de se defender do mérito, você alegava quaisquer dessas questões. E aqui, já que a gente está falando das exceções à inércia da jurisdição, a alegação das preliminares era... Tá com sono. Foi expressivo. Foi, né? Foi. Não, é para mostrar que você vê que isso aqui é importante mesmo. Lá nesse 301, o que acontecia? Com exceção do compromisso arbitral, todas as outras preliminares podiam ser alegadas, podiam ser conhecidas pelo juiz de ofício na matéria enumerada nesse artigo. Então, o que acontecia naquela ideia do CPC de 73? Se o juiz verificasse que já existia uma ação idêntica já julgada, ou seja, que já havia uma coisa julgada, ele não precisava nem esperar a alegação de alguém. Ele já podia conhecer aquilo ali de ofício. Ele já podia, sem que ninguém provocasse, reconhecer que aquela demanda não mereceria permanecer no processo. Em todos esses casos aqui, salvo no compromisso arbitral, ele não podia, ele podia conhecer de ofício e de plano fazer o quê? Extinguir sem mérito. Quando a gente estudar lá na frente os tipos de provimento jurisdicional, a gente vai ter uma aula específica só para isso, a gente vai aprender que tem dois tipos de sentença, digamos assim. Uma sentença que vai resolver o mérito, uma extinção com o mérito, e uma sentença que não vai resolver o mérito, uma extinção sem resolução de mérito. Isso foi mantido no novo CPC, mas aqui a questão é a seguinte: quando se reconhecia uma preliminar, essa defesa indireta, o juiz extinguia sem resolução de mérito. E o que acontecia? Qual é a grande diferença, simplificando para vocês, entre uma resolução de mérito e uma resolução sem mérito? Se a resolução é de mérito, já está dito quem tem e quem não tem razão. Se a resolução é sem mérito, você ainda não adentrou para discutir quem tem ou quem não tem aquele direito alegado. Você apenas por uma questão processual acabou com aquilo ali. Então, não se formaria uma coisa julgada chamada de pan-processual. O que é uma coisa julgada pan-processual? Fora daquele processo. Era possível que na extinção sem mérito, aquela parte que perdeu aquele processo entrasse de novo, por até 3 vezes, até que se desse um negócio que a gente vai estudar chamado de perempção. Mas até que isso acontecesse, a extinção sem mérito autorizava que você rediscutisse aquele processo em um outro processo. Ali tinha acabado.
mas num outro processo você poderia discutir. Essas preliminares geravam e continuam gerando no novo CPC uma extinção sem mérito. Até porque, se compete você alegar preliminar antes de discutir o mérito e o juiz reconhece a pertinência da sua alegação de preliminar, é óbvio que o juiz não julgou o mérito. Ele julgou antes de adentrar o mérito. Então, por isso, seria uma extinção sem resolução de mérito. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por que eu botei aquele bebê do óculos lá no início. Todas essas aqui, salvo o compromisso arbitral, o que é isso? A alegação de arbitragem, uma cláusula de arbitragem, ou seja, você sairia da jurisdição estatal e levaria esse processo para uma jurisdição arbitral. Alguém que não é um juiz, um árbitro, vai lá e vai decidir aquela questão por você. De duas maneiras. Ou porque você quis que isso acontecesse por contrato antes, você fez uma cláusula arbitral, ou porque você resolveu querer aquele árbitro depois que o conflito surgiu. Você fez um compromisso arbitral. A gente vai estudar essa diferença, mas o que é importante aqui? Saber que se o juiz verificasse uma cláusula arbitral, ele não podia reconhecer de ofício. Mas se ele verificasse qualquer outro desses casos, ele podia reconhecer de ofício. Qual é a grande mudança disso em relação ao novo CPC? As preliminares foram mantidas, mas qual é a diferença? Se lá o juiz podia conhecer qualquer uma delas, salvo o compromisso arbitral de ofício, aqui se modificou. O que o nosso parágrafo 5º trouxe de diferente no artigo 337 do novo CPC? Excetuada a convenção de arbitragem, o juiz conhecerá de ofício as matérias enumeradas nesse artigo. Até aqui está igual. Qual é a diferença? Excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz vai poder conhecer de ofício as matérias enumeradas por esse artigo. A grande novidade desse 337, que com certeza vai cair em prova, não tem a menor dúvida, é dizer o seguinte: agora, eu não mais posso conhecer de ofício convenção de arbitragem, que já era uma regra no CPC de 73, e eu também não vou mais poder conhecer de ofício a incompetência relativa. O que é incompetência relativa? Tem dois tipos de incompetência. Uma incompetência absoluta e uma incompetência relativa. Em linhas bem gerais, a gente vai aprofundar isso na aula de competência. Em linhas bem gerais, a incompetência relativa é aquela peculiar do valor da causa e territorial. Por exemplo, alguém tinha que te processar, você mora em Madureira, você é o réu. O processo tem que ser proposto em regra no domicílio do réu. Se o cara te processa na Barra da Tijuca, não pode ser assim. Eu vou poder alegar uma exceção de incompetência. Aliás, no novo CPC não é nem mais exceção. Agora você alega isso em preliminar na contestação. Acabaram as exceções, mas a gente já vai chegar lá. O fato é que, se você quisesse alterar essa competência relativa, se você quisesse reconhecer essa incompetência relativa, você teria que provocar o juiz para isso, porque, em regra, de ofício, incompetência relativa não podia ser reconhecida. Isso já era uma regra na jurisprudência. Tinha uma súmula, a gente vai ver daqui a pouco, salvo engano é a 33 do STJ, já se dizia que a incompetência relativa não podia ser alegada de ofício. O que o novo CPC fez? Positivou aquela súmula. Positivou um entendimento jurisprudencial que já era vigente, já era aplicável e colocou aqui, a partir de agora, incompetência relativa e convenção de arbitragem não podem ser conhecidas de ofício. Certo? Até aqui? Se é assim, se a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício, será que a incompetência absoluta pode? Não só pode, como deve. Tem um artigo lá no novo CPC, artigo 64, que endossa o que já era regra no CPC de 73, dizendo que a incompetência absoluta ou relativa, aquilo que eu falei para vocês, vai ser alegada como preliminar de contestação. Aqui uma grande novidade. Como é que você alegava incompetência antes? Você tinha que fazer uma exceção de incompetência. Quando o réu se defende, ele pode se defender, ou podia se defender, de três formas. Quais são as formas? Contestação, reconvenção e a exceção. No novo CPC, a exceção perdeu sua importância, porque agora, se você achar que é caso de incompetência absoluta ou caso de incompetência relativa, você não faz mais exceção de incompetência. O que você faz hoje? Você vai lá na sua contestação e coloca, ó, antes de tudo, eu quero dizer como preliminar que você não é o juízo competente. Eu tenho que trocar isso daqui para outra vara, para outro juízo, porque é lá o lugar certo para julgar. Dizer que o juiz não é competente não é dizer que o juiz não sabe aplicar o direito. É só dizer que ele não é
aquele que tem a atribuição para julgar aquela causa. Se antes você alegava isso em exceção, como é que você alega agora? Em preliminar de contestação. E aí vem o parágrafo 1º, que era aquilo que eu estava falando para vocês. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Sempre foi assim, continua sendo assim. Incompetência absoluta, como é muito mais grave, por exemplo, em relação à matéria, você tem que processar alguém na Justiça Federal, você está no juizado especial civil, não pode ser ali. Aquilo ali é tão sério, mas tão sério, que pode ser reconhecido de ofício. Isso foi mantido. Não há novidade em relação a isso. Mas e a incompetência relativa? Ela pode ser alegada de ofício? Pelo que a gente viu aqui, antigamente já era regra, mas o artigo 301 fez o quê? Manteve isso, colocou lá e reverberou aquilo que já era regra no CPC de 73. Artigo 337 que eu mostrei para vocês, parágrafo 5º, tirando a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, todas as outras podem ser conhecíveis, cognoscíveis de ofício pelo juiz. Então, só para ver se vocês entenderam mesmo, só para ver se ficou bem claro. Incompetência relativa pode ser conhecida de ofício? Não. Ó, Luiz, Felipe, Letícia, que já viram essa aula, vão saber o que eu vou fazer agora. Todo mundo disse não. Tem a súmula que diz que não. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Tá tudo caminhando para o não. Se tivesse uma bolsa de aposta aqui, todo mundo ia jogar o dinheiro no não. Mas aí vem a pergunta, mesmo? Lembra, né? Será que não pode ser conhecida de ofício a incompetência relativa? Todo mundo continua no não. De verdade? Jura? Por que eu estou falando isso para vocês? O CPC atual, de novo a criança. O CPC atual tem que ter, é mais forte do que eu, que me faz viver. O CPC atual repetiu um erro que já tinha no CPC de 73. Tudo bem que, em regra, a incompetência relativa não possa ser conhecida de ofício. Concordo com isso. Mas não é bem assim. Tem uma exceção que foi mantida pelo novo CPC com uma diferença, que essa diferença, com certeza, vai ser cobrada e a gente precisa aprofundar. O CPC manteve o CPC atual manteve o mesmo equívoco porque ele se esqueceu de um negócio que já existia lá no 112 do Código de 73. A nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser arguída de ofício pelo juiz. O que era isso? O que é um contrato de adesão? Não necessariamente é um contrato de consumo. Geralmente um contrato de consumo é um contrato de adesão, mas nem todo contrato de consumo é um contrato de adesão. E nem todo contrato de adesão é um contrato de consumo. O que é um contrato de adesão? Você não teve chance de discutir a cláusula. Está ali, você escolhe se você quer ou se você não quer assinar. Se você não teve chance de discutir aquilo ali, a probabilidade que existe de que você tenha sido enganado ou de que algum direito seu tenha sido lesado é muito grande. Então, protegendo a hipossuficiência de quem assinou isso daqui, o que se admitia? Que de ofício o juiz chegasse lá, analisasse aquela cláusula e dissesse o seguinte: olha só, isso aqui é abusivo. Por exemplo, um contrato de consumo. Você comprou uma caneta no Rio de Janeiro. E lá no seu contrato da compra da caneta, está dizendo que qualquer discussão judicial você vai fazer no Fórum de Manaus. Imagina que ônus você teria se tivesse que ir para lá só para discutir a validade de um contrato envolvendo uma caneta de valor pequeno. Pensando nisso, o que se dizia? Antigamente você arguía por exceção à incompetência relativa, mas excepcionalmente, se tratasse de uma cláusula de eleição de foro, em que você escolheu onde que aquilo ali vai ser processado, isso que é uma cláusula de eleição de foro, se essa cláusula de eleição de foro fosse considerada abusiva, essa cláusula seria declarada nula de ofício pelo juiz. Essa disposição, que sempre cai em prova, foi mantida no novo CPC, mas tem uma alteração bem peculiar que eu quero que vocês prestem bastante atenção. No CPC de 73, o que acontecia? A exceção, ainda que no contrato de adesão, era alegada por exceção. Ela só se dava no contrato de adesão. E, além disso, acontecia, caso o juiz reconhecesse, ainda que de ofício, a nulidade daquela cláusula. Isso é como era. Pode riscar isso daqui porque se modificou. Como é que é hoje no novo CPC? Artigo 63 do CPC atual. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Essa primeira parte aqui, quando a gente avançar no nosso estudo, vou chamar isso com vocês de uma forma de negócio jurídico processual.
que é uma inovação no novo CPC, que autoriza que as partes disponham sobre onde, por exemplo, elas querem processar aquela demanda. Qual é a ideia que se tem aqui? Duas partes contratando, as duas são capazes, as duas sabem o que estão fazendo, as duas querem aquilo ali. Por que o juiz vai se meter naquele contrato? Tem que ter uma esfera de autonomia privada, para que você saiba o que você quer contratar. Então, o novo CPC prestigia muito essa autonomia privada e autoriza que as partes disponham sobre o que elas querem contratar. E ele continua, parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. O que é esse parágrafo 3º? Muito parecido com a ideia que a gente tinha no 112. O juiz pode ainda, de ofício, reconhecer uma incompetência o quê? Relativa ou absoluta? Relativa. Prova de que aquela criança que estava com a mão na testa tinha razão. O CPC manteve um erro do código anterior. Vamos lá. De ofício, ele pode reconhecer essa incompetência relativa. Qualquer momento? Novidade. Antes da citação. O juiz só pode reconhecer de ofício uma nulidade, que não é mais nulidade, é uma ineficácia. Antes era nulidade, agora é ineficácia. O juiz só pode reconhecer de ofício essa ineficácia da cláusula de eleição de foro se for antes da citação. Se for depois da citação, o que tem que acontecer? Uma alegação. Por que isso? O juiz, por mais que ele tente aqui proteger as partes, ele tem que respeitar essa autonomia privada. Se eu, de alguma forma, aceitei um contrato que me obrigue a processar em Manaus, e eu sei o que eu estou fazendo, de alguma forma eu quis aquilo ali. Pensa por que é possível que isso aconteça. Quanto é que custa para você comprar uma caneta para você discutir no Rio de Janeiro? R$2 que seja. Quanto é que custa para você comprar uma caneta em que você só vai poder discutir em Manaus? 10 centavos. Isso é precificado. Se você aceitou aquilo ali, é porque você quer. Então o juiz só vai poder alegar essa nulidade, essa ineficácia, se for antes da citação. Porque se o réu já foi chamado para atuar naquele processo e não falou nada, o que acontece? Acontece um negócio que a gente vai estudar na aula de competência, chamado de prorrogação da competência. Quando a competência é relativa, o que acontece? Você pode prorrogar se as partes dispuserem que aquilo ali deve ser mantido. Faz sentido? Faz sentido, desde que você entenda que o juiz, por mais que tenha que proteger aquilo ali, ele não pode desprestigiar essa autonomia privada. Então, quais são as grandes diferenças em relação a essa incompetência absoluta, essa exceção da possibilidade de que se conheça de ofício a incompetência relativa? No novo CPC, a incompetência relativa pode sim, excepcionalmente, ser conhecida de ofício. Quando? Quando se tratar de um contrato em que tenha cláusula de eleição de foro, que em tese seja abusiva. Tem que ser um contrato de adesão? Não. No CPC anterior falava contrato de adesão. Agora não. Quaisquer contratos podem ser objeto de um reconhecimento de ofício, de uma ineficácia, não mais de uma nulidade, mas que no final das contas vão gerar o mesmo efeito prático, de uma abusividade, de uma eleição de foro. Só que o juiz só vai poder fazer isso antes da citação. Eu já adiantei a minha pergunta posterior, vocês já responderam. Isso só vai acontecer, essa possibilidade de reconhecimento de ofício, se for antes da citação. Se for depois da citação, vocês já me responderam. Se for depois da citação, eu vou ter que alegar em preliminar, em contestação. Não é mais exceção, agora é uma preliminar. E ainda assim, se for depois da citação, eu tenho que, de alguma forma, esperar. Isso daqui vai provocar também que a gente estude um outro assunto, que vai ser um negócio chamado princípio do dever de consulta. Ainda que o juiz queira reconhecer de ofício uma nulidade de uma cláusula de eleição, no novo CPC, ele vai ter que ouvir a outra parte se de fato ela quer que aquilo ali seja declarado nulo. A ideia do novo código é que quaisquer decisões que impliquem na esfera jurídica de alguém sejam objeto de escuta, de audição da outra parte. É preciso que o juiz ouça a outra parte para ver se ela quer aquilo mesmo. Por exemplo, uma prescrição. A prescrição pode ser declarada de ofício, mas no novo CPC, ainda que o juiz possa reconhecer de ofício a prescrição, ele vai ter que ouvir a outra parte para ver se de fato ela quer invocar aquela prescrição. Só como o dever de consulta é muito importante, eu vou deixar para começar a falar dele depois do intervalo, que eu já tomei uma chamada aqui para dar um intervalo. Tá bom? Até já!